Opa, fala galera, iniciando mais um Moralcast aqui. Hoje a gente está trazendo nada mais, nada menos que Décio Santana. E aí, muita história para contar aí. Obrigado por ter aceito o convite aí, meu irmão, porque a gente reconhece no olho quando o cara é, né, mano? Então, eu fiquei muito feliz aí de você ter aceitado o nosso convite para a gente trocar uma ideia aqui, tá, Décio? A ideia do Moralcast tá trocando ideia com quem tem moral para falar mesmo, pra gente tá servindo aí de inspiração ou para pelo menos motivar essa garotada aí, que a internet tá cheia de porcaria, né? E gente falando o que quer, e às vezes sem nenhuma propriedade, sem nenhum respeito pelos antigos, por quem passa, por quem conhece a caminhada. Então, tem uma galera aí fazendo concurso, tem uma galera buscando entender esse mundo policial agora que parece que tá mais exposto, né? Sim. Então, nós achamos por bem criar esse projeto aí para estar falando essas verdades, para trazer um pouco das histórias das pessoas de verdade, né? Como diz o próprio nome aí do nosso projeto, Moralcast, dar moral para os irmãos moralizados aí. Então, obrigado, meu irmão, seja bem-vindo. Bom demais, eu fico feliz, fico honrado de fazer parte desse projeto de vocês aí e fico muito feliz de poder contribuir, né, de poder servir de alguma forma de motivação para essa garotada que está começando e tal, e poder falar de alguns assuntos aqui que mostrar um outro lado que a polícia tem, né, porque o que acontece? Você quando está na rua ali, você está na atividade operacional e tudo, você não é igual o bombeiro militar, né, que você é sempre muito bem visto pela sociedade e tal, não, pelo contrário, o pessoal já olha meio assim retraído, ninguém quer a polícia batendo na porta. Mas na hora que o bicho pega, o único telefone que você lembra é o 190, né? É ligar para a polícia. Então é legal a gente ter essa oportunidade de mostrar o outro lado, mostrar um lado mais humanizado da polícia, mostrar que o policial também tem sentimento, também tem coração, também passa por dificuldades. Hoje em dia é uma situação tão complicada, não sei se você sabe disso, mas a atividade policial é a atividade com o maior índice de suicídio do Brasil. Entendeu? Então não tem outra profissão que as pessoas suicidam mais do que na atividade policial. Você vive sempre com pressão, sempre lidando com pressão e tudo, e você não tem um respaldo nem da sociedade, nem do governo, né? Você não tem o respaldo necessário para poder absorver melhor isso, e você não sente sequer o apoio da sociedade, né? Então isso é complicado. Então é bom a gente poder falar, poder expor o nosso lado para a gente mostrar esse lado bacana também que tem na polícia e tal. Isso é muito legal. Fico feliz aí pela oportunidade. Massa, obrigado, irmão. Obrigado. Galera, só avisar, tá? Antes do Décio trocar ideia, a gente vai pedir para ele contar um pouco da história dele na segurança pública. Vocês estão ouvindo umas pauladas aí. É porque a gente está dentro do CTK. Não posso deixar de falar. Minha casa, né? Minha casa que a gente construiu com muito esforço, com muita luta aí, Décio, com a participação de muitos amigos, né? Ninguém faz nada sozinho. E hoje a gente está dentro do CTK, o maior indoor do Brasil. Tenho muito orgulho de falar isso. Falo isso assim sem muito esmero, mas ao mesmo tempo não querendo ser arrogante, mas muito orgulhoso, porque eu sei o quanto custou esse espaço aqui. Bom demais. Do ponto de vista moral. Então, eu já fico mais em casa ainda, que eu tenho 15 anos que eu sou instrutor de armamento e tiro. Então, ficou ouvindo esses barulhinhos de tiro, pra mim isso aqui é igual tá em casa. Canção de ninar. Tá em casa. Ô, Décio, conta pra nós aí, cara, como é que é a sua história na polícia? Você já nasceu, tinha aquele lance de criança, eu quero ser polícia, ou não? Veio. Como é que foi? Conta pra nós um pouco aí. Cara, não. Engraçado, assim, apesar, eu sou filho de... Meu pai é policial, né? Meu pai é policial militar, aposentou lá no DF, e minha mãe é professora, né? E apesar dele ser policial, eu nunca tive esse viés de querer trabalhar na polícia e tal. Pelo contrário, eu sempre me identifiquei mais com a área da educação. Né? Inclusive, meu primeiro emprego foi de professor, era professor de matemática, você vê, não tem nada a ver, né? Lá em Brasília? Lá em Brasília, professor de matemática. E aí, um belo dia, até eu procurei realmente por uma questão salarial, tentar dar uma melhorada de vida, já estava com 2 filhos pequenos e tal. E aí estudei para a Polícia Federal, tal, deu certo, passei. E quando eu saí, até uns colegas, professores, falaram, rapaz, não vai não, tu não vai... Tu nasceu para ser professor, tu não vai se identificar com isso e tal. 2 anos depois eu estava no COT,
né, fazendo o curso do COT. Você entrou na polícia então, em que ano? Só para eu entender. Eu entrei em 2002. 2002. Aí, Polícia Federal. Isso, entrei na Polícia Federal em 2002. Em 2003 eu fiz o curso do COT. Aí já entrei lá no final de 2003 e aí passei uma temporada lá e tal, e assim começou a minha carreira. E aí eu sempre me identifiquei, depois que eu entrei, me identifiquei com essa área operacional e... O bichinho picou. Picou já era. E me identifiquei bastante. E assim, hoje, graças a Deus, eu consigo unir as duas coisas que eu gosto de fazer, que é trabalhar na área operacional e ensinar. Porque o professor é isso, né? É você gostar de transmitir o conhecimento e tal. Eu fui lotado no SAT, no Serviço de Armamento e Tiro da Academia Nacional de Polícia, por 8 anos também. E lá eu peguei mais esse viés de dar instrução de armamento e tiro, também dou instrução de outras disciplinas e tal. Mas hoje eu consigo mesclar bem essa área de ensino com a área operacional. Mas operou bastante no COT, rodou o Brasil, com certeza, né? É uma unidade que opera em todos os biomas, né? Tá sempre sendo acionado, e quando acionado é porque o bicho pegou, né? O COT é diferenciado. Ali eu vou te falar, foi um períodozinho bem tenso. Né? Bem tenso. E na época que eu trabalhei lá, você vê hoje, o COT está com cerca de 90 operadores. Né? Então está com um número muito bom. Então, na época que eu trabalhei, nós éramos 25. Com um pequeno agravante. Nós éramos 25, só que não existia DEPEN, né? Então tudo que era preso perigoso era a gente que carregava, era Marcola, era Beira-Mar, esses caras tudo era só a gente que transportava. Não existia GPI, né, que é o Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, que hoje tem um em cada estado, é um braço do COT, né, que faz aquela primeira chegada ali, só quando o negócio fica muito feio que o COT vai. Então, na nossa época, não tinha nada disso, ou seja, era clínica geral. Era de colarinho branco, a assaltante de banco, a traficante. Mas foi bacana, foi um período muito bom que, pô, então são várias histórias aí que deu para... Malditos percussores, né? Malditos percussores, eles que abrem o caminho, né? Mas, cara... tem certeza que deve ter inúmeras ocorrências aí, você fica à vontade para falar aquilo que você puder falar. A gente sabe que o mundo operacional ele traz um monte de responsabilidade, né? Então o serviço público tem as suas particularidades. Mas assim, nesse período que você passou no COT, antes de ir para a parte de ensino, obviamente você foi para operar, né? Que é uma tríade operacional, né? Operar, dar treinamento e treinar. Então você veio já dessa construção de treinar e operar a princípio. Né? Exatamente. E operou e treinou muito. Muito. Graças a Deus, desde o início da minha carreira, eu sempre me baseei nessa tríade mesmo. Acho que para um policial ser completo, não adianta você se esconder, entendeu? Não adianta se esconder, você tem que dar a cara a tapa mesmo. Então você precisa inicialmente treinar bastante. Entendeu? Porque o treinamento ele te dá confiança, ele te dá te dá a segurança necessária para você atuar com profissionalismo, né? Então treinei bastante, operei muito, como eu estou te falando aí, na época nós éramos poucos operadores e a gente rodava, eu conheço todos os estados da federação viajando pelo COT, né? Para você ter uma ideia, no ano de 2005, eu comecei a anotar, né, num livrinho as missões que eu fui e tal. Cara, em um ano eu fui em 81 missões. 81 missões em um ano. Porra, se você pegar isso e dividir, é quase uma a cada 4 dias, entendeu? Foi muita operação. Então, foi muita operação. Então, mas muito bacana. E então essa operação, a operação ela é bacana, por quê? Porque ela mostra o que você está fazendo de certo e de errado no seu treinamento. Você tem o briefing e o debriefing. Né? Exatamente. Aí na hora que você opera, que você vê que, se eu colocar um carregador de fuzil do lado direito, na hora que eu preciso deitar, eu não consigo arrancar esse carregador daqui. Na hora que eu vou pular um muro, que você percebe que tem que ter uma bandoleira legal para mochilar o fuzil, para fazer, entendeu? Então, é um laboratório prático, né? Prático. Na hora que você está lá, que você começa a fazer esse tipo de coisa, e aí você fala, cara, isso não dá certo, isso aqui na teoria é bonito pra caralho, mas na prática não funciona. E aí você começa a adequar o seu treinamento para a sua atividade profissional. E aí, por fim,
Eu entrei mais nesse mundo aí de instrução, a gente vai ficando mais antigo, mais velho, começa, o famoso... Tem que dividir a experiência. É o famoso descanso do guerreiro, né? Você vai ali pro descanso do guerreiro e eu acho muito bacana isso, você poder transmitir esse conhecimento e transmitir com uma certa propriedade, né? É você conseguir transmitir com exemplos, né? A famosa, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. De fato. Então, a gente explica e tal, e fala, ó, e uma vez eu fiz assim, assado. E deu certo. E deu certo ou deu errado. Então, você pode aprender com os erros dos outros, você não precisa errar para poder aprender, entendeu? Né? Isso é muito bacana. E aí nessa caminhada aí, obviamente aprendendo com erros e acertos, certamente trombou algumas pedreiras aí. Mais erro do que acerto, com certeza, passagem, né? Sempre, né? Sempre. Mas me conta aí, qual foi a primeira ocorrência, assim, já no COT, já operando, primeira que você trombou, assim, você falou assim, aqui agora, ou eu descobri que é isso aqui que eu vou fazer pro resto da vida, ou eu vou embora. Porque tem essa, né? Tem aquela ocorrência que é o divisor de águas na carreira do operacional. Fala, bicho, eu venci, agora é daqui pra frente. Ou, não é isso aqui. É difícil acontecer, porque quando o cara já tá no olho do furacão, meu irmão, dificilmente ele vai voltar, né? Ou vai ou racha. Mas tem aquela que deu o choque, né? Rapaz, tem algumas, né? Tem algumas operações, a grande maioria, graças a Deus, a gente... o COD sempre operou com muito profissionalismo, assim, e a Polícia Federal, se tem uma coisa que ela tem muito boa, é o trabalho de inteligência. O trabalho de inteligência é muito bom, e o trabalho de inteligência, quando ele é bem feito, né? Então, assim, tem gente que acha que, a operação legal é aquela que saiu bandido morto e tal. Não é essa a nossa filosofia. Nossa filosofia a operação bacana é aquela que a gente prende todo mundo, prende todo o material do crime e não precisa dar um tiro, entendeu? A gente não dá sequer a chance. Esse é o sucesso total. Todo mundo volta para casa bem, volta para casa vivo. E o COT sempre atuou muito assim, a grande maioria das operações. A gente conseguia atuar, mas tinha situação que infelizmente não dava. A coisa ia evoluindo e você... Inevitável. Aí às vezes o confronto era inevitável, às vezes a situação fala, cara, não vai dar, isso aqui vai dar merda, entendeu? Então, e aí você precisa aí, é uma situação que quem está entrando para a polícia, você precisa trabalhar isso dentro de si, sabe? Porque é aquela situação onde você vê, por exemplo, um disparo de arma de fogo. Todo mundo que ouve um disparo de arma de fogo, você corre para o lado contrário. O policial tem que correr para cima do disparo. Entendeu? Então, até você trabalhar isso na sua cabeça é difícil, não é fácil, não. Você vai contra a maré, né? Vai contra a maré. Então, você tem que começar a trabalhar isso aí. Teve algumas mais tranquilas, mais simples, umas que nem aconteceram, mas trabalharam muito com o psicológico. Sim. Eu gosto, por exemplo, teve uma operação que eu dou graças a Deus dela não ter acontecido, né? Foi uma situação que a gente foi para um Alfa Bravo, né? Alfa Bravo é assalto a banco, uma situação de assalto a banco. Certo. E ia ser lá em Salvador, essa situação. Na Bahia. Então o pessoal da inteligência estava em cima lá da quadrilha e tal. Só que assim, o pessoal era muito safo, o pessoal não falava muito e assim, não marcava encontro em local público para a gente poder seguir e ver onde é que os caras estão ficando e tal. Enfim, nessa situação específica, o pessoal da inteligência não conseguiu plotar o local onde eles estavam, onde a quadrilha estava se reunindo para o assalto, entendeu? Não deu. Então não deu. Então o que a gente tinha? A gente tinha o dia do assalto, eles iam meter um carro forte, o local e o horário que eles iam fazer isso. Cara, eles iam fazer, quem conhece Salvador vai saber disso aí, eles iam fazer no estacionamento do shopping Iguatemi. Movimento. Imagina, um movimento violento. Tem todos, cara. 5 horas da tarde, que era a última parada do carro forte, quando ele estava abarrotado de dinheiro e tal. E aí, cara, a gente ficou naquela, meu Deus do céu, é hoje que eu perco meu emprego, cara. É hoje que vai dar merda, porque assim... Vai evoluir. Você tá numa situação dessa, a chance da coisa desandar é muito grande. É muito grande, porque
você não tem que contar, não é mais só a sua perícia ali, entendeu? Então, se você dá oportunidade para esses caras meterem a mão em arma, eles atiram para tudo que é canto. Se morre um inocente, isso acaba respingando na polícia. Mesmo que não seja a polícia que efetuou o disparo e tal, isso respinga na polícia e tal. E aí essa situação culminou o seguinte, que a gente ficou, então ali foi uma noite que, na noite que antecedeu o assalto ali que eles iam fazer no dia seguinte, cara, foi uma noite cumprida. A noite cumprida, eu pensando, meu irmão, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E a equipe em si estava tendo que fazer um planejamento operacional sem muitos dados, porque tudo indicava que eles iam se evadir de moto, alguma coisa, porque o local era muito complicado. Entendeu? E a gente pensou, como é que a gente segue esses caras de moto? A gente pensou, vamos fazer um acompanhamento e abordar esses caras numa área mais tranquila e tal, mas se sair um de moto para um lado, um para o outro, como é que a gente faz? E se esses caras, durante o assalto, matam um vigilante, alguma coisa assim, morre um pai de família? Cheio de dedo. Cheio de detalhe a operação. Graças a Deus, né, acabou não acontecendo, porque na noite anterior, na noite que a gente também dormiu mal, um dos assaltantes, ele foi morto numa situação lá numa barraca de cachorro-quente, enfim. Depois a gente veio a descobrir que foi um acerto de contas e tal, mas como ele foi morto ali, foi executado, o pessoal da quadrilha achou que era a polícia que já estava em cima dos caras. E aí eles resolveram abortar o assalto, entendeu? Então, assim, são coisas que acontecem que marca às vezes pelo que aconteceu e às vezes pelo que não aconteceu, porque é pesado. Trabalhar essa tensão, né? Conviver com essa tensão de estar prestes a operar e com toda essa responsabilidade, com toda essa carga, a preocupação com a equipe, a preocupação com terceiros na cena, com certeza é uma escola. Né? Você fala, mas a ocorrência não se desdobrou. Mas o próprio sentimento ali, né, de operar ou não operar, é uma escola, né? É uma escola. E aqui, esse sentimento, porque o sentimento ele não vai embora. Não vai. Ele não vai embora. Você fica com aquilo ali, depois você agradece por não ter acontecido, mas é um negócio que é pesado. Em outras situações, a coisa realmente desenrolou, aconteceu. Algumas desenrolaram muito bem, outras nem tanto. Né? Porque, assim, na atividade policial, principalmente nessa área operacional, é aquele velho ditado, treino é treino, jogo é jogo. Né? Quando você está treinando, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Para fatiar tem que ser assim, tem que ser assado. Então você é cheio de técnica, cheio de dedo. Na hora que você se depara com a situação prática, você vê que muda tudo. Muda o cenário, não é nada que você estava esperando. Não é isso. E tal. Por exemplo, uma vez a gente foi fazer uma entrada e aí a gente avaliou a porta do cara, era uma porta daquelas de ferro com vidro, era uma porta relativamente tranquila, sabe? Que a gente ia, na época, a gente ia usar até uma marreta para abrir, que ela ia dar uma boa pressão ali, sem muita exposição e tal. E aí falou, não, a gente avaliou, não, a marreta vai abrir aquela porta ali. Só que a situação era um pouco mais complicada, porque o muro do cara era muito alto, o portão era maciço, o cara tinha você tem ideia, o cara era tão violento que ele tinha uma rinha de cachorro. No quintal dele, ele tinha um estádio para a rinha de cachorro, ele tinha 2 pitbull. Aí a gente falou, então é aquela coisa, é fácil, mas pode evoluir, né? Vai. E aí esse dia foi bacana, porque eu tava com uma submetralhadora, uma HK SD6, o modelo dela, que é com supressor de ruído. HK MP5 SD6. Certo. Tá? SD6. É uma submetralhadora 9mm, só que essa tem supressor, né? E aí a minha função era justamente, se o cachorro viesse para cima, a gente ia ter que neutralizar o cachorro. Aí beleza, subimos no muro ali, meu irmão, veio o cachorro, pitbull dobrado, forte pra caralho. Vou ter que matar o cachorro. Aí eu falei, puta que pariu, eu ali em cima do muro. Aí o cachorro assim embaixo babando, cara, não deu um latido. O cachorro ficou... Queria que desce aí, desce aí. Desce que eu quero você, né? Desce que eu quero você. Aí um colega subiu no muro comigo e deu um espargidor de pimenta, deu
dei uma agazada nele, aí o cachorro se afastou assim uns 5 metros, eu caí para dentro do muro, e aí, meu amigo, ajoelhei, destravei a, a SD6 assim, ó, joguei na reta do cachorro, cara, coisa mais impressionante. O cachorro, ele estava assim, meio agoniado com gás, ele fez assim, ó. Cara, a impressão que deu é que ele abriu o olho, assim, que ele arregalou os olhos. Assim. Se ligou. Meu irmão falou, meu irmão, aqui não dá pra mim não. E meu irmão sentiu nas canelas, ele sentiu que tava ruim. Sentiu e vazou, não precisou matar o cachorro. Aí beleza, mas eu comecei a história com a portinha. Quando eu falo que treino é treino, jogo é jogo. Aí, bicho, falou, não, uma marretada derruba essa porta. Meu irmão, deu a primeira marretada, os vidros caíram tudo, a porta ficou bamba. E a gente, Polícia Federal, abre a porta, Polícia Federal, abre a porta. E aí o bicho deu a segunda, e eu lá, eu era o primeiro a entrar. Aí, porra, deu a terceira, e a gente, polícia, abre a porta, e bora, vai, que tá abrindo, e o portal caía e a porta não caía. Que isso? Aí, quando pensa que não, vem um pipoco lá de dentro, né? Bom! Aí, porra, aí o arrombador tomou um tiro na minha frente, aí, pô, tiro pra caralho, aí o negócio evoluiu, mas aí eu comecei essa história toda pra explicar o seguinte, por que treino é treino, jogo é jogo? Quando você treina, você olha, identifica aquele tipo de porta e fala, cara, isso vai cair com uma marretada só. E aí teve 2 situações ali que foram aprendizados pra gente. A primeira situação foi, o vidro caiu, mas tinha uma cortina por dentro. Então tinha uma cortina por dentro da porta, eu não tinha visibilidade nenhuma. Eu colocava a cabeça, tentava olhar, mas tinha uma cortina. Isso após o colega já ter sido baleado? Não, antes do colega ser baleado. Quando ele deu a primeira porrada, caiu os vidros. Só que tinha uma cortina e eu não tinha visibilidade lá para dentro. Entendeu? Aí, tanto é que o cara chegou lá de dentro e esperou o cara bater e deu na hora que ele bateu, né? Que ele ganhou o visual. Que ele ganhou o visual. Então, assim, a gente não teve visual. E a segunda situação foi essa, que a gente avaliou a porta ali e achou, não, dá para abrir assim, e na verdade não dava, porque depois que desenrolou tudo e tal, que teve o desfecho da situação, que a gente entrou na casa, a gente viu que tinha um vergalhão de ferro no meio da porta com um cadeadozão gigante, entendeu? A porta não ia abrir nunca. Não ia abrir. Então é isso, a coisa evolui. Nada entendeu? É o que parece, né? Nada é o que parece. E o policial ele tem que ter essa capacidade de tomar decisões rápido, entendeu? E de meio que se adaptar à situação. Então, pô, a gente procurou uma entrada lateral e tal, jogamos granada de gás para o cara desentocar o cara e tal, enfim. E foi desenrolando. Aí foi desenrolando. Só para a gente saber, o colega ficou bem. O colega ficou bem, graças a Deus, beleza. Ficou bem, o tiro... O colega ficou bem, o cachorro ficou bem, o cachorro ficou bem. Tá tudo certo, o resto não interessa. O resto não interessa. Não, mas, pô, show de bola, cara. E aí, pô, depois de todo esse background aí que a gente sabe que você adquiriu no COT, né? Pô, o COT é uma tropa moralizadíssima. Você pode falar para ficar com ciúme, mas é uma das tropas mais técnicas que a gente tem. Eu diria que o laboratório técnico, se tratando de estudo, de treinamento, pelo pouco que eu busco, pelo pouco que eu estudo, é uma tropa que, pô, não tem como. Quem estuda armamento e tiro, quem estuda esse lance operacional, certamente vai passar pela expertise de algum membro do COT, né, que fez parte ali ou que ainda faz parte. Porque, pô, é uma galera que tá com o laboratório na mão. A mesma coisa do cara vir falar de progressão em área de risco sem falar do BOP e da CORE, né, no Rio. BOP e da CORE do Rio de Janeiro. Não dá, é dos caras. Assim como a gente até trouxe o Caveira aí, falamos dos Alfa Bravo, né, o Mato Grosso que é referência, o BOP do Mato Grosso é referência, né, tem o CEPAR, né, e isso é uma coisa que a gente nota de uns anos para cá, né, Décio, essa integração, né. No princípio, como tudo, acho que havia muitas vaidades. E hoje a gente percebe que os operacionais eles se encontram, né? Tem simpósios, tem encontros informais, tem convites informais. Às vezes o cara tá lá no... Eu não sei se o COT tem estrangeiro. Se rola convite. Tem. Então, todo curso do COT tem estrangeiro. Esses intercâmbios, né, entre as forças acaba ali dividindo as expertises, né? E o COT também tem esse intercâmbio, né? Inclusive fora do país, tem esse hábito, né, de buscar conhecimento, de trocar ideia. Tem sim. O COT hoje, cara, ele é uma tropa realmente muito especializada. Você tem assim, todos os equipamentos são de última geração, não deixa a desejar para nenhuma polícia do mundo,
entendeu? E faz intercâmbios com polícia de fora, com SEALs, com os Rangers, com tudo que é, com o Le Rais da França, com o GSG-9 da Alemanha. GSG-9, então, sempre teve esse tipo de intercâmbio. O pessoal daqui vai lá, de lá vem aqui, então isso é muito bacana. E o COT, ele está hoje muito mais aberto para o nosso público interno. Então, todo o curso do COT sempre tem operadores de outras forças, policiais militares, policiais civis. Né? O único requisito que o pessoal exige é que tem que vir de grupo especial, né? Para frequentar o curso do COT. Para ter um nivelamento de linguagem. Né? Para também não ter... Não vi alguém comprando bilhete errado, comprar ingresso do filme errado. O cara compra ingresso do filme errado e fala, porra... Até para economizar tempo e energia, né? Pô, vamos focar no... Tempo, energia e dinheiro, né? As pessoas não têm noção de quanto se gasta para formar um operador do COT. Operador de qualquer força especial. É um curso muito caro. É um curso que... as cifras são astronômicas, entendeu? A quantidade de disparos que são efetuados, o curso viaja pelo Brasil inteiro, então você faz etapa na Amazônia, você faz etapa na Caatinga, você faz etapa na montanha, você faz etapa na favela, no Rio de Janeiro, você faz etapa em aviões em São Paulo, você faz etapa em embarcações no Rio. Então, assim, o curso viaja muito. E cada viagem dessa, você está levando um grupo inteiro e tal. Alimentação, hospedagem, equipamento. É muito caro. É muito caro para você formar um operador do COT. Então, qualquer força especial, na verdade. É por isso que, na verdade, toda tropa operacional, ainda mais as de excelência, né, tem como máxima, né, como regra, a querência, né, o voluntariado, a vontade... O coração mesmo, não dá pra nego ir lá passear. Não dá. Vai quebrar a cara, né? O cara que chega pensando assim, o COT, hoje a sede do COT é em Brasília, né? O camarada entra na Polícia Federal, não, eu vou lá pra fronteira, depois eu faço curso do COT e volto pra Brasília. Pense no bilhete errado, velho. Vai que tá baixo. Bilhete errado. Porque, assim, o cara tem que ter vocação, o cara tem que ter querência. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos ainda lá no COT, eu frequento muito lá, porque eu hoje sou lotado em Brasília, na Superintendência da Polícia Federal lá, faço parte do GAT, que é o Grupo de Armamento e Tiro, e faço parte do GPI, que é o Grupo de Pronta Intervenção lá. Então, a gente treina no COT pelo menos uma vez por semana. Então, assim, a gente tem muita interação ainda lá com o pessoal do COT. Sempre que tem as formaturas eu vou, sempre tem os coquetéis de boas-vindas do curso eu vou e tal. Então, é bom sentir isso, né? É bacana, aquilo ali, eu vou, aí chega em casa, né, cara, de noitão, de madrugada... todo sujo, lenhado. Aí a mulher olha pra minha cara, sorrisão de lado a lado, fala, cara, tu é um retardado. Ninguém vai entender. Ninguém entende isso. Só um OE sabe o que é isso. Né? É bom demais, bom demais. É muito bacana essa integração. Na verdade, é a união, né, cara? As pessoas não entendem a união, né, de um operacional ao outro, né? De como fica soldado, principalmente quando você tem um histórico, né, operacional, quando você passa por dificuldades, né? O trauma coletivo que une, gera união. Traduzindo, né? A merda une. A merda une, é isso aí. Ele não queria falar mas fala logo. Essa porra mesmo. E aí, cara, depois disso aí, eu sei que você tem uma passagem, porque a PF é multiuso, né? Tem que estar pronta para tudo. A gente sabe que você também, por conta do seu background operacional, obviamente, por conta das especializações que a PF sempre faz lá, eu sei que você se dedicou uma parte, aí da sua caminhada operacional na proteção de autoridades, né? Na proteção de algumas personalidades aí, né? Do nosso executivo, né? Como é que foi como é que você caiu nessa vibe aí, nessa vibe aí, vamos falar outra coisa. Na verdade, porque é pesado, o nego acha que é só, é só acompanhar ali, tá tranquilo, de terno. Só lá, mas na verdade não é bem assim não. É um desgaste também muito grande, né? Eu cheguei a fazer segurança de autoridades assim, quando eu estava no COT, fazendo parte do time tático, né, que acompanhava a autoridade, né? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com Papa, com Bento 16,
A gente fez a segurança do George Bush filho, presidente americano, dentre outros, né, encontros que tiveram, cúpula árabe, encontro desses presidentes. Sempre ali no apoio operacional, sempre, no apoio operacional. E aí, recentemente, agora em 2018, foi uma experiência diferente, porque aí eu já fiz parte da equipe mesmo da segurança aproximada do Jair Bolsonaro, do atual presidente, né? E para mim foi uma experiência, meu irmão, porra, uma puta experiência e tal. E assim, hoje eu vejo que essa foi a primeira vez que o pessoal procurou mesclar na equipe. Eu acho que o pessoal estava sentindo que alguma coisa realmente podia acontecer. Né? Então eles mesclaram na equipe pessoas que tinham mais vivência com a segurança dignitário, que assim é um perfil de um cara mais polido, um cara que fala línguas, um cara que é mais diplomático e tal. Mas eles mesclaram um pouco com o pessoal de um perfil mais operacional, que eu sou mais do outro ramo. Cachorro louco. Eu não sou... que come qualquer coisa. Come qualquer coisa, a qualquer hora, dorme em qualquer lugar e tal. E aí, na nossa equipe, tinha muitos ex-cotianos. Muitos ex-cotianos. Linguagem. Então, foi bem bacana, cara. E eu devo, assim... Eu acho que isso foi um dos fatores que contribuiu para ele estar vivo hoje, sabe? Tem certeza. Porque o pessoal, assim, a segurança dele, o pessoal não tem ideia do quão complicado era, sabe? Na época, eu lembro de um evento, né, que a gente estava acompanhando ele, e aí eu fui fazer uma precursora lá no Rio Grande do Sul, que ele ia fazer uma visita à Expo Inter, é uma feira, né, agropecuária que acontece lá em Porto Alegre e tal, lá no Rio Grande do Sul. E essa feira, o número de pessoas que frequenta a feira é cerca de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Deus, é uma multidão. E é o seguinte, não tem controle, assim, o controle de acesso, ninguém revista ninguém e tal. Então é um negócio... Assim, é surreal. Então, como é que você quer fazer uma segurança com 8 cabeças, 10 cabeças? Pesadelo tático. Entendeu? É um pesadelo tático. Não tem como você fazer isso. Mas, enfim, a gente fazia com o máximo de profissionalismo possível. Ia antes, fazia a precursora, via o trajeto que ele ia fazer e tal, via os lugares que ia parar, rotas. Fazia o nosso trabalho, né? Aí, beleza. Aí eu sei que um dia antes, a gente estava lá na precursora, estava eu e um outro colega também do COT, o Dutrinha, grande Dutra, abraço, filho. Aí a gente lá fazendo a precursora, e aí nesse dia teve a visita do Alckmin, que era candidato na época também. E aí isso durante a campanha, isso, né? Durante a campanha, em 2018, né? Durante a campanha em 2018. Aí o que aconteceu? O Alckmin, quando chegou lá, eu falei, Dutra, vamos dar uma olhada aqui, cara. Vamos ver como é que o pessoal está trabalhando e tal. Cara, o Alckmin desceu do carro. Cara, ele era mais um no meio da multidão, sabe? Tinha uma meia dúzia ali de cara abanando a bandeira ali e tal. Ele passava, de vez em quando chegava batia uma foto. Mas ele andava tranquilo, sossegado, no meio da multidão e tal. Aí eu falei, Dutrinha, espera que não vai ser assim com o Bolsonaro, não. Irmão, já sentia aquele clima, né? Já tinha aquele clima de patriota. E o Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito patriota, sabe? Sempre foi um estado muito... o pessoal realmente gosta. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, se você tocar o hino do Rio Grande do Sul, todo mundo para e canta. Entendeu? Isso é muito bacana. E eles já tinham isso. Não é todo estado da federação que tem isso. E aí, rapaz, falei, no outro dia vamos esperar, porque não vai ser assim não. Foi dito e feito. A gente fez nosso trabalho e tal, pegamos o presidente lá no aeroporto, cara, quando a gente parou lá nessa Expo Inter, meu irmão. Meu Deus. Que a gente desceu do carro, que o pessoal viu que era o Bolsonaro. Bicho, era tanta gente, mas tanta gente em volta, que a gente só queria respirar. A gente só queria respirar. Então era assim... Aí o tamanho da responsabilidade, né, cara? Era muita gente, a multidão aí engolindo, assim, e tal. E a gente... Aí, é por isso que eu falei, é aquela hora que, às vezes, esse perfil um pouco mais troglodita, vamos dizer assim... Se adapta, né? Se adapta melhor à situação e vai empurra daqui e dali, abrir um espaço e tal. Mas era um negócio tão bacana, foi uma experiência tão legal, assim que... E o Bolsonaro, ele tem podem falar o que quiser, ele tem os defeitos dele e tal, mas ele tem umas coisas, cara, que... O cara é muito simples, né? Ele é muito simples. Aí o que aconteceu? A gente indo,
lá na Expo Inter e tal. Aí daí um pouco, não, quero ver uma área militar e tal. Tinha uns tanques do exército, tinha umas cabanas lá, umas barracas montadas e tal. Aí ele chegou perto de um tanque do exército assim, tinha um soldado em cima. Ele, soldado, posso subir aí, posso subir aí? Ele, vem capitão. Rapaz, nós empurramos esse homem pra cima desse tanque. Ele chegou em cima do tanque e fez assim, ó. Meu irmão, quando ele fez assim, bicho, parecia gol no Maracanã, meu irmão. Uau! O nego enlouqueceu. E os caras do pote, meu Deus, como é que nós vamos fazer para cuidar disso aqui agora? Meu irmão, o dia foi insano, insano. Né? Mas enfim, essas coisas... Mas é assim, a gente está no período eleitoral, a gente sabe que a ideia aqui não é ficar fazendo... Nós temos as nossas preferências e elas que morram conosco. Mas elas falam por si só. A gente está falando aqui de um período que você acompanhou o presidente Jair Bolsonaro e a gente sabe que esse tipo de trabalho acaba aproximando quando há a possibilidade de se aproximar. Sim. E pelo que se ouve, na verdade, ele tinha uma relação mais do que próxima ali com a equipe de segurança. Né? Diz que não é o que normalmente os VIPs, né, que a gente chama de VIP, as autoridades, né? De autoridade ali, né? Do alvo a ser protegido ali, do alvo não, do nosso dignatário ali, da autoridade a ser protegido. A gente sabe que obviamente são cheios de compromissos, né? Tem toda uma formalidade e parece, assim, pelo pouco que eu já ouvi, até esqueci falando já em outro podcast, que o clima era um clima de... Cara, vou te falar. Operacional mesmo, né? De operacional para operacional, né? Ele, assim, nada, não gosto, inclusive, de me meter muito em política. Claro. Eu, quando saio com os amigos da minha esposa e tal. O pessoal sabe que eu trabalhei com ele. Às vezes o pessoal chama o assunto, quer saber de alguma coisa, eu falo, mas falo muito pouco ali e tal. Evito essa... porque eu acho que a política, quando você envolve com amizade e tudo, você acaba... E tá muito polarizado o momento. Muito polarizada a coisa. Mas eu posso falar dele como ser humano, entendeu? Sim. Que a gente trabalhou e tal. E, cara, eu vou te falar, é um ser humano... Meu irmão, extraordinário. Ser humano extraordinário. Aquela pecha que ele tem de ser arrogante, de ser ignorante e tal. Aquilo ali é meio que... acaba sendo uma forma dele agir e com determinadas pessoas. Então, ele sempre trata assim quem? O pessoal da mídia, outros políticos, outras autoridades públicas que às vezes pisam no calo dele, então ele trata com aquele jeitão dele ali, meio, né, fala o que quer e o que vem na lata ali. Mas com as pessoas que estão junto dele, com as pessoas que trabalham com ele, com as pessoas que ele convive, que ele vai comprar um cachorro quente, que ele vai tomar uma água de coco, cara, é um ser humano extraordinário, velho. Assim, ele não tem, sabe, um cara correto, um cara íntegro, um cara educado. Então, ele tinha uma coisa que ele fazia com a gente lá, depois da facada, né? Aí a gente elevou o nível da segurança lá para cima. Consequentemente de estresse, né? De estresse também e tal, mas assim, aí a segurança era 24 horas na casa dele e tudo. Então, assim, a gente passou muito tempo fazendo isso. E ele tinha um hábito, cara, que eu achava a coisa mais bacana. Ele todos os dias, dava 6 horas da manhã, a gente pernoitando em volta da casa dele e tal. 6 horas da manhã ele abria a porta da casa lá. Ele mesmo? Ele abria a porta da casa. Fala, rapaziada, e aí, beleza? Tranquilo, tudo bem e tal? Rapaziada, é o seguinte, compra lá um pãozão pra nós que eu vou fazer aqui o preto passado no saco aqui e tal. E, meu irmão, aí a gente destacava. Ele que fazia o café. Destacava um, ia lá comprar o pão, ele entrava pra lá, daí um pouco saía ele com 2 garrafonas de café, ruim pra caralho, o café dele era meio ruim, sabe? Porra, presidente, vamos melhorar esse café aí, café fraco e sem doce, sabe? Aí, mas bicho, ele mas na maior boa vontade, colocava as garrafonas de café, a latinha de margarina, entendeu, meu irmão? Sentava com a gente lá, e aí, rapaziada, como é que foi aí e tal, o que vocês estão achando? E começava a bater papo com a gente, e era ali, no X-pão com manteiga ali, meu irmão, era bum, 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 e pronto, e todo mundo comia, cada um ia ali, comia 2, 3 pães e tal, e ficava todo mundo satisfeito, a gente batia uma meia hora de papo ali, aí que ele entrava, ia fazer as coisas do dia a dia, ia preparar a filha para ir para escola, ia fazer, sabe? Mas assim, ser humano normal. Cara, um ser humano
ser humano assim, fora de série, assim, um cara muito bacana mesmo. É bom você poder trabalhar, independente de qual seja a relevância, né, do protegido, e você saber que você está trabalhando com uma pessoa que é uma pessoa de bem, que é uma pessoa que trata, né, quem está ali servindo ele dessa maneira, é outra satisfação, né? Na verdade, como operacional, tanto faz. Se eu tá lá para cumprir sua missão, você vai... Porra, sua missão é proteger esse cara arrogante aí. Você vai proteger. A gente vai proteger. Não vai... O profissionalismo não deixa a gente fazer diferente. Né? Então a gente treinou, a gente aprendeu para fazer a coisa com profissionalismo. Mas tem trabalhos que, além de você ser profissional, ele te gera um prazer, uma satisfação. Então é muito melhor você trabalhar com satisfação do que trabalhar pensando, porra, espero que termine logo esse serviço, entendeu? Porque, então, assim, você trabalha com muito mais vontade. Não que eu não faria o que a gente fez por ele, por outras autoridades, faria com certeza. O nosso objetivo ali era realmente salvar vidas e tal, era proteger. Mas ele realmente ele dava uma atenção para a segurança que não era comum nesse meio. Isso era muito legal. Eu lembro de um outro fato, isso é coisa rápida, só para a gente... tá em casa, pô. Para distrair assim, para a gente, para o público, conhecer um pouco mais esse outro lado dele. Eu lembro de um evento que a gente foi, aí ele já tinha ganhado a eleição, já tinha passado o segundo turno, e aí ele já estava sendo tratado como presidente e tal, e aí ele recebeu um convite para conhecer uma casa de veraneio dos presidentes, que era lá na Marambaia, lá no Rio de Janeiro. É uma ilha e tal. E aí a gente foi para ele conhecer, porque era uma casa que os presidentes passavam férias e tal. Aí ele foi, levou a família toda e tal. Chegou, passamos lá e ele conheceu a casa, conheceu todas as dependências e tal, enquanto o pessoal estava preparando o almoço. E aí, cara, a casa era bacana, porque era assim, os móveis muito antigos, muito rústicos, assim, mas tudo muito bem cuidado. Aquela coisa cuidada por militar e tal. Aí tinha aquela mesona grande, bonita assim e tal. Aí eles prepararam, cheio de cristais, eu só tinha visto aquele novela, né? Você viu o presidente? Só tinha visto aquele novela. E aí do lado de fora eles colocaram umas mesas redondas assim, bacana também e tal, mas assim mais simples, né? Com os talheres mais simples, os negócios mais simples e tal. E aí, cara, aí ali seria pro staff, né? O pessoal ali, o staff dele, pros seguranças e tal. E a mesa principal seria para a família, né? Que ele estava com os filhos, com a esposa, com todo mundo. Cara, na hora que o cara lá o taifeiro lá que fez o rango lá para a rapaziada, né? Aí ele chegou, presidente, ó, o rango já está na mesa aí, está posto e tal, então o senhor pode abrir os trabalhos aí. Rapaz, coisa mais impressionante, ele virou, o pessoal estava meio espalhado e a área era uma área segura, porque era uma área que tinha proteção da marinha e tal. Estava mais refrigerado. Estava mais refrigerado. Aí ele, rapaziada, cheguei, a boia tá servida aqui e tal. Cara, aí tinha um buffet principal assim, né? E um buffet lá fora. Ele pegou logo um pratão lá fora, pai, sapecou comida pra dentro. Peguei. Aí foi lá, já sentou numa mesa redonda daquela. Vem, cheguei. Aí ele sentou numa mesa, a mulher em outra, os filhos na outra, e os segurança tudo espalhado junto, misturado ali com a família dele e tal. Aí eu conversando, eu estava mais aproximado ali dele no dia, né? Aí eu conversando com o chefe lá dessa marambaia lá, né? Desse local. Aí ele falou assim, cara, eu nunca vi, eu tô aqui há quase 30 anos. Eu nunca vi nenhum presidente fazer o que ele fez hoje. Nunca vi. E foi espontâneo, Foi natural. espontâneo, natural. Ninguém sentou na mesa cheia de cristal, cara. Cristal, ninguém cacete. Sentou. Ele falou, aqui mesmo, essa boia aqui que tá boa. Mas Pô, o cara é... Aí dá orgulho, né, pô? Dá orgulho. Não, dá orgulho. Dá orgulho por conta dos valores, né? As questões políticas são um assunto à parte, não tem muita trabalho que eu fiz que realmente deu muita satisfação. Assim, E ele tem gratidão com toda a equipe, né? Ele conversa com todo mundo normalmente. Tem gratidão, muito respeito. E assim, quando tem que falar, ele fala também. Eu acabei tomando uma... Tomou um esporro do presidente? Eu tomei um esporro do presidente, tomei. No dia, essa situação foi o seguinte, eu era chefe de equipe no dia, e aí ele tinha tomado a facada, estava no hospital no Albert Einstein,
E aí, cara, eu tava ali se recuperando. Aí teve uma vez que ele, passou muito mal, teve que fazer outra cirurgia, quase morreu. Ninguém sabe desses detalhes assim, mas ele, na segunda cirurgia, ele quase morreu. E aí ele se recuperou e tal, tal, tal. Aí um belo dia, ele ainda internado. Né, cara? Ele ainda internado e tal. E aí saiu o resultado lá do inquérito policial que falava do Adélio e o pessoal que estava investigando dizendo que concluiu que ele realmente agiu sozinho e que não tinham outras pessoas e pá. Aí eu tô lá e quando saiu essa notícia, eu falei, hoje o dia vai ser longo, eu era o chefe de equipe. Aí daí um pouco só viu um assessor dele falando assim, quem é o chefe de equipe hoje? Eu falei, sou eu. Ele falou, o chefe quer falar contigo. Eu falei, pronto. Vai sobrar pra Chegou a minha hora. Rapaz, eu entrei lá na UTI dele, aí ele virou para mim assim e falou, olha só, sei que você não tem nada a ver com isso, você não está lá fazendo a investigação, tá aqui mas comigo. você é a pessoa da Polícia Federal que eu tenho para falar agora. Eu tô puto com essa porra, isso é uma pouca vergonha, porque esse cara não agiu sozinho, porque não sei o quê, revoltado com a decisão, né? E eu ouvi tudinho e tal, eu falei, chefe, concordo com o senhor, acho que o senhor tem toda a razão. Pessoalmente, eu acho que realmente é difícil ele ter agido sozinho também e tal. Mas, infelizmente, eu estou aqui num outro papel, não posso fazer nada, mas eu vou levar a sua insatisfação, a sua indignação para quem pode ter alguma interferência nessa situação e, enfim, eu vou levar a sua indignação. E aí tomei o esporro, fiquei calado e... Só queria falar. Ele só queria desabafar com alguém, né, cara? Porra. Desabafar. Mas foi bacana. Tava lá, fala, daí, tá, o lombo tá aí pra bater, bom, fica à vontade. É isso aí mesmo. Né? Tem vezes que a gente tem que responder. Pô, cara, mas isso é muito bacana, né, bicho? É bacana a gente escutar essas histórias aí. O momento é um pouco complicado, né? O momento de política, né? A ideia do podcast aqui não é fazer política, mas cada um de nós tem as suas próprias convicções, né? Pô, eu sou dono de clube de tiro, né? Então, não dá para esconder, né? Porque houveram mudanças, é lógico que, como todos os governos passam, né? Tem até essa máxima, né? Os governos passam, a polícia fica, né? E é lógico, e há algumas satisfações e algumas insatisfações com o atual governo, mas assim, acho que é inegável alguns progressos, né, que foram feitos do ponto de vista moral para algumas situações, eu acredito, e para o nosso mundo, para o mundo armamentista, né, até puxar essa pauta aí agora para a gente trocar uma ideia. Você está na pegada já há algum tempo, a gente tem visto algumas transformações de mentalidade, né, em relação à arma de fogo, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista de acesso, de toda a flexibilização que a gente teve, né, no acesso às armas, né, mas a gente também acaba vendo algumas coisas negativas, né, porque se abriu a porteira. Então, uma das coisas que eu me preocupo, falava com você agora há pouco, é a questão do IAT, né, do instrutor de armamento e tiro, né, essa profissão tão nobre, né, que a gente sempre fala com brilho nos olhos, a gente sabe, a gente brinca, sempre eu falo isso, até converso muito com o Murilo aí, Caveira, que ser instrutor não depende de um curso, não depende, assim como ser armamentista não depende só de um cara ter acesso e comprar uma arma, né? Tem a ver com a mentalidade, tem a ver com todo um processo. A gente se sente feliz quando você bota um aluno na linha ali que o cara tá tirando lá embaixo, você olha o cara tá tirando. Então, a gente tá tendo oportunidade de acessar, de trazer mais pessoas para o nosso mundo, né? E isso traz muita responsabilidade do ponto de vista técnico, e aí a gente começa a ver algumas coisas aí, e aí você fala, pô, peraí, não é por aí, gente. Um curso não vai te transformar em instrutor, né? Qual que é a sua visão a respeito dessa, eu vou exagerar, tá? Dessa banalização que está havendo por conta da demanda, que a gente entende, né? É um processo natural, mas você concorda que há uma banalização ou que esteja, pelo menos, necessitando um pouco mais de atenção a questão da formação do instrutor de armamento e tiro? O que acontece é assim, eu gosto até de brincar e falar o seguinte, o cara hoje, ele vai ali, ele toma uma chuva, aí ele acha que ele pode ser professor de natação, entendeu? Então, só porque o cara tomou uma chuva no lombo.
E não é assim, principalmente com armamento e tiro. Então, o armamento e tiro, o conhecimento ele vai sendo buscado, ele vai sendo enraizado aos poucos, tá? Então, hoje, o que eu posso falar isso assim com uma certa propriedade? Por quê? Porque eu trabalhei por muitos anos na comissão de armamento e tiro, que viaja o Brasil inteiro aplicando provas, né, de credenciar instrutor pela Polícia Federal. E aí o que acontece? Eu via justamente isso. Então, com o atual governo, houve uma maior liberação da questão da aquisição de armas e tal, e, consequentemente, subiu demais a demanda para os instrutores. Então, todo o clube de tiro, cada clube de tiro, foi lá, não, vamos fazer um curso de instrutor, então deu aquela febre, que foi uma febre semelhante aos cursos de direito. Entendeu? Abriu um em cada esquina e tal. Só que qual é o detalhe? Quem é que fazia o primeiro filtro? Era o AB, no curso de Direito. E para os instrutores de armamento e tiro, era a prova do credenciamento da Polícia Federal. E aí, deu no que deu. Hoje em dia, para você ter ideia, a média de aprovação dos credenciamentos da Polícia Federal é de 20% a 30% só. Entendeu? Dos instrutores que se formam. Então, isso mostra isso que você está falando, que tem cursos que não estão preparando corretamente a pessoa para atuar como instrutor e tal. Estão vendendo fumaça. E estão vendendo fumaça. Então, assim, tem que ter um mínimo de profissionalismo para você formar um instrutor e tal. Eu já começa pelo seguinte, eu não acredito num curso de instrutor onde você paga e recebe seu certificado. Não, para mim, curso de instrutor de armamento e tiro tem que ter prova. Se você chegou no final, você foi avaliado e aí você passou pelas provas, que são as mínimas necessárias ali para você ser um instrutor. Você passou, você merece seu certificado. Se você não passou, cara, PT saudação, vem buscar a próxima vez. Infelizmente é assim, apesar de estar na iniciativa privada, eu sei que existe todo o lado comercial e tudo, mas para mim um curso de instrutor de armamento e tiro, para ter credibilidade, ele tem que começar por aí. Ele tem que ter provas, ele tem que ter avaliações, né? Tem que ter um critério sério, que é para não banalizar, né? Igual você está falando. Porque hoje em dia, realmente, você pega... Eu hoje não viajo mais, né? Porque eu agora estou partindo para a iniciativa privada, estou dando alguns cursos e treinamentos, até por uma questão de ética, eu evito participar dos credenciamentos. Mas já viajei muito. Eu viajei por muitos anos, acompanhei muitos estados. Cara, tinha estados, você chegava, você via o instrutor assim, cara, é vergonhoso. Você fala, não, cara, esse cara não tem a mínima condição. Tem a mínima condição de ser instrutor de armamento e tiro. Então, assim, não é porque a prova é super difícil, não é nada disso, não. É porque é o mínimo necessário para você atuar em nome do Estado, né? Porque o instrutor credenciado pela PF, ele é um permissionário de serviço público. Ele está atuando em nome da Polícia Federal, ele está aplicando laudos em nome da Polícia Federal. Então isso é complicado. E a gente sabe que, apesar de ser um crivo difícil, né, de ser um crivo pesado, eu diria, a prova de credenciamento não é uma prova fácil, né, eu passei por ela, mas a gente sabe que, infelizmente, apesar do filtro que ela se propõe, né, e faz, do ponto de vista técnico, infelizmente, do ponto de vista moral, a gente tem alguns problemas. Você fala assim, pô, cara, o cara está comercializando o laudo porque tá alta a demanda. E a gente sabe que a PF, nesse sentido, ela é implacável, né? Com a IN, com a Instrução Normativa. Nego falhou, é facão, perde o credenciamento mesmo, tenta daqui 5 anos e não tem conversa. Né? É por aí. A gente tem a IN 111 lá, que ela prevê essas situações de descredenciamento. Está lá no artigo 18. São 13 incisos. E se o cara pisou na bola, meu amigo... Desvia a munição. Tem uma série de incisos, uma série de situações lá. Ele aplica a prova em instante que não é regulamentado, ele é obrigado a marcar a prova com 3 dias úteis de antecedência, e aí ele não marca, ele vai lá e aplica, ele aplica no local diverso, ele usa munição recarregada, ele faz... Enfim, tem uma série de critérios lá, e hoje em dia a Polícia Federal está batendo mais na questão da fiscalização. Está fiscalizando essas situações e está
tá ceifando mesmo, tá cortando cabeça. E o cara que passa por esse processo de descredenciamento, ele fica 4 anos sem poder se credenciar novamente. Então a penalização é bem grande, complicada. Rapaziada, então, tem que abrir o olho aí, tem né? que abrir Passar o olho, por toda essa... Tem... Por favor, pega um livro ali. Você me permitiu, vou aproveitar e fazer uma propaganda. Tá dentro da caixa propaganda aí. Propaganda não, isso aí é... E, não, outro. É um maior. Esse aí também. Traz esse aí também. Traz esse aí também, que nós vamos falar de um camarada aqui. Já aproveitar o... Tem um branco ali. Um outro lá, outro. Traz um desse e o outro. Só um desse aí. Esse aí nós vamos falar dele daqui a pouco. Não, pode pega aí, vai. Pode ir fuçando aí na cartola, cartola do mágico. Achou, garoto. Traz esse aí. Aqui é assim, pô, é no improviso, é tudo na hora. Não tem... que beleza. Obrigado. Dá pra buscar um chá. Pessoal, chá, tá? Um pouquinho de chá lá pra mim, por gentileza. Um chazinho que, né? Molhar o bico. Vamos lá. Aproveitar para falar, já que você tocou no credenciamento. Vambora. Aproveitar para mostrar esse livro aqui, pessoal. Esse aqui é da minha autoria. Tá pegando legal aí? Aqui. Isso aqui, foi um livro que eu escrevi junto com o meu irmão. Meu irmão também é IAT, tá? Também da Polícia Federal. Marcelo Santana aí, um abraço. Marcelo, esperando o senhor aqui no CTK, hein? Essa fera aqui me ajudou a escrever esse livro. Esse livro surgiu justamente com essa necessidade que eu percebi quando eu viajava para aplicar essa prova do credenciamento, de ver que as pessoas, muitas das vezes, eles iam mal, não porque tinham uma má formação, mas porque eles não tinham um material compilado para poder estudar para a prova. A prova era assim, o edital ele falava de forma muito aberta, vai cair balística. Pô, balística é um mundo. É um mundo, entendeu? Então, vai cair armas, vai cair munições. É um mundo. Acho que agora tem uma subdivisão, né? Na época que eu estava estudando, na época que eu estudava, era a balística interna, a balística de transição, a balística externa e a balística terminal. Hoje ainda cai a forense, né? Ainda tem a forense. Mas assim... Que é a interação do projétil com o corpo humano. Ou não necessariamente? Não, a forense ela já seria o quê? Seria aquela parte da balística que vai subsidiar qualquer inquérito policial ou processo penal. A parte técnica mesmo, da perícia. A parte técnica da perícia que vai pegar a balística e vai ajudar a fundamentar. Rapaz, o credenciamento não tá mole, não. O nego vai achando que o muro tá baixo, vai devagar. Mas é isso aí, pessoal. Então esse livro aqui, hoje, eu posso falar porque... É um dos principais manuais que tem no mercado para a pessoa estudar para o credenciamento da Polícia Federal. Se você quiser, é só entrar em contato aí pelas mídias sociais aí que... Manda um direct aí também. Aqui a gente faz tudo, rapaz. Manda um direct aí no... Consegue pegar aí? Beleza? Se quiser, manda lá pro Décio Santana. Lá tá, o Instagram IAT.águia32. IAT.águia32 é o Instagram do Décio. Manda para nós também aí se for preciso. O que foi, a gente comunica aqui, meu irmão. Décio, já aproveitando o ensejo aqui, né? Vamos falar do meu amigo Duliano. A lenda aí. Achou que ia passar batida aqui, né, seu Duliano? Então o Duliano trouxe aí esse livrinho aí pro pessoal aí para dar uma olhada. Ele lançou esse livro agora depois de ficar muitos anos aí com ele engavetado. Entendeu? Eu falei, Duliano, publica logo esse negócio, cara. Quase não tem gente falando de tiro de precisão. É uma fera, sabe tudo de tiro de precisão. Ama, né? Trabalha comigo lá. Você vê que é um cara que é um entusiasta, é um estudioso. Tem muito conhecimento nessa área aqui. E, esse livro aqui é top. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que eu coloco em contato com ele. Beleza? E assim, vamos falar aí, agora já abriu a caixa de Pandora aqui, vamos falar. O que a gente vê é que faltava, o chazinho, na literatura brasileira, gente escrever, né? Botar isso no papel, registrar, para doutrinar, para servir de material, para servir de norte, porque a gente passou muito tempo baseando nas doutrinas estrangeiras, literatura, né? Estrangeira. Então a gente tem algumas cabeças pensantes aí. Eu vou pedir licença aqui para falar de outros colegas, né? Com certeza. Não falando só da PF, não. Tem muita gente. Tem o pessoal do BOP que escreveu o Alfa Bravo.
né, que fala só sobre a atuação da polícia contra o novo cangaço, também é uma matéria sensacional para a galera que está estudando para concurso, para a galera que está querendo entender de fato o que é o mundo operacional. Então a gente tem algumas figuras escrevendo, né? O Juliano, Bettini. Cara muito bom. Bettini é do meu turno do COD. Porra, também moralizadaço, né? Tem o Mamba Negra. Tem o Mamba Negra, tem o Cote, né? Que é o Charlie Oscar Tango. Então tem uma galera botando para jogo, né? Que é o que vai fazer diferença daqui a alguns anos. E tem um camarada que eu também não posso deixar de falar. Felizmente não tô com o livro dele aqui, mas é um cara que eu respeito muito também lá da PF. Humberto Wendling. Porra, até o nome dele até o nome é difícil. Eu tive a satisfação. Um Lorde. Tá louco. E o cara extremamente polido, um cara assim, que quando abre a boca, quem gosta do assunto cala e fica ali só copiando, né? Eu sou um. Quando ele teve aqui no CTK, para mim foi uma surpresa. Um cara que eu já admirava, já lia bastante, assim... Parceiraço. Parceiraço. E tem uma máxima, né, cara? Falei isso aqui com o Caveira outro dia, no outro podcast, né, rapaziada? Nós trocamos essa ideia. E é uma máxima. Isso é uma máxima, tá? Quanto mais foda é o cara, mais humilde ele é. Cara, isso não é uma máxima. Não dá pra fugir disso, né? Não dá, né, Décio? É verdade, é verdade. Pô, Juliano, o que você vai falar desse cara aqui? Não dá. Humberto, como é que você... Cara, na minha opinião, vou falar isso, não estou falando porque está na sua frente, vocês são cientistas policiais. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o objetivo disso aqui não é ganhar fama, não é fazer bonito, não é ganhar dinheiro, é registrar e são pessoas que estão realmente preocupadas, né, com os caminhos que um livro desse pode fazer ali o operacional tomar, né? Então... Eu fico muito feliz, muito honrado de receber essas figuras aqui, cara. E Humberto, eu fico, assim, eu tenho até fazer um agradecimento público a ele, porque Humberto foi um cara que me incentivou, assim. Quando eu pensei em escrever o livro, eu sempre tive muito medo na minha atividade policial ali, na minha carreira, eu nunca misturei o público com o privado, sabe? E aí, quando eu resolvi partir para esse lado de escrever um livro, não para a polícia, eu já escrevi muito material para a polícia e tal, mas eu falei, não, agora eu vou fazer para mim, por mim e tal. E aí eu fui conversar com ele, fui pedir conselho para ele, porque ele já tinha escrito 2 livros já. Autodefesa, sobrevivência... Isso. Sobrevivência urbana? Sobrevivência policial. Sobrevivência policial. E aí eu conversei com ele, ele falou, Décio, então ele me deu muito conselho ali nesse primeiro momento, sabe? Desvincula completamente da polícia, cria uma marca, cria um logotipo. Tanto é que eu criei o Águia 32, que hoje é uma empresa aí que já está consolidada, treinamentos, Águia 32 treinamentos. Sim, né? E tal. E assim, graças a Deus deu certo e meu muito obrigado para você aí, Humberto. Foi bacana. E é isso aí, eu acho que e você vai escrevendo, você começa a gostar da atividade. Inclusive tem um material aí que está no forno, já vou te passar aí em primeira mão, né? Eu estou escrevendo um material voltado para o CAC. Boa! Voltado para o CAC, que eu acho que o CAC hoje o CAC é um ser que está surgindo, é novo, entendeu? E que tem um potencial enorme e que está crescendo muito. E só que não pode crescer de forma desordenada. Tem que se organizar. Então tem que se organizar e um dos meus objetivos é isso. A gente já está com esse projeto, já está no forno. Acho que até o final do ano a gente lança esse livro. Um livro voltado para o CAC. Vai ser talvez a gente mude, mas provavelmente o nome vai ser Caco Expert. Então vai ser um especialista, vai ser um CAC que sabe do que está falando, consciente, sabe o que é usar uma arma, sabe o que é lidar com a arma, sabe o que é manter uma arma dentro de casa. Responsabilidade jurídica. Nós vamos passar tudo isso, os conceitos básicos de armamento e toda a conscientização de sobrevivência urbana, de uma mudança de comportamento que o CAC tem que ter a partir do momento que resolveu adquirir uma arma de fogo. Sensacional o que você está falando, já vou aproveitar o ensejo aqui. Olha, eu tô aqui embaixo, mas já vou falar. O cara também que tem que botar pilha nele para escrever, viu? Murilo. Escreve bem. É um filósofo, ele tá meio sem tempo. E fica... Bota a pilha porque, tem coisa para falar, tem coisa para registrar. Um cara, meu irmão também, não preciso nem falar. É uma lenda. O cara é uma lenda. Por onde ele passa,
ele se torna unanimidade. Ele é foda. Entendeu? É um cara muito bom, um cara que, porra, ele é irmão de águia meu, mas assim, a gente não teve a oportunidade de trabalhar junto, mas, porra, os amigos que a gente tem em comum, que eu conheço, que falam dele, cara, todo mundo sempre fala muito bem. Tem jeito, cara. E é um cara extremamente inteligente que tem muito a contribuir. É aquela coisa, o cara tem que realmente falar assim, cara, eu vou fazer agora. Coloca isso como prioridade, meu amigo. Senta a bunda na cadeira ali, ele faz, cara, é rápido. É rápido, é você trabalhar sob demanda. Eu falei pro meu irmão assim, irmão, nós vamos escrever o próximo livro pros CACs até o final do ano. Vamos só esperar passar as eleições aí pra gente lançar. Tá fechado e pronto, já tá feito o compromisso, até o final do ano a gente tem que estar lançando esse livro. Isso é muito importante, porque hoje já passa aí números oficiais e não oficiais, mas eu acredito que passe já dos 800 mil CACs. E a gente sabe realmente que havia um anseio muito grande pela liberdade com as armas. Mas o que a galera tem que entender é que não pode se confundir a liberdade, né? Isso é um conselho dos antigos, né? Minha avó falava isso e acho que se aplica bem ao caso agora. Não se confunda liberdade com libertinagem. Porque a arma de fogo é coisa séria, a arma de fogo serve para a defesa, serve para o esporte. A galera fala muito mal sem saber. Porque, por exemplo, a galera do IPSC, Décio, você não tem intenção, você não tem noção, você tem noção, né? De como essa galera leva a sério, de como eles treinam. Muito. Então, quando você fala para um leigo que o CAC pode comprar até 30 armas, que ele pode comprar até 5 mil tiros, você fala, meu Deus! É um absurdo. Por que 5 mil? Cara, 5 mil tiros se ele for treinar para um campeonato estadual? Vê um Jaime Saldanha da vida, quantos tiros ele dá por mês? Louco. Nada faz 600 tiros aí por dia, ou por treino. O próprio Murilo treina aqui com a gente no CTK, quando ele está em reta final aí, ele faz 300, 400 disparos por treino. Então, assim, ainda é muito obscuro, ainda é muito cheio de dúvidas essa relação. Então, o que a gente menos precisa nesse momento é do cara fazendo cagada. São exemplos negativos. São exemplos negativos, né? A gente tem exemplos positivos, a gente sabe que o exemplo positivo ele não vai ecoar com a mesma facilidade que vai ecoar o exemplo negativo. Se você me permitir, eu até vou citar alguns números. Vai. Né, porque um dos trabalhos que eu fiz, né, eu fiz uma pós-graduação e a minha tese lá da pós foi justamente falando sobre os crimes cometidos com arma de fogo. Olha aí. Crime cometido com arma de fogo. E eu apresentei essa tese em 2015. Em 2015 eu fiz um levantamento muito profundo a respeito do tema e lá a gente tinha cerca de 60, 62 mil mortes por arma de fogo no Brasil naquela época. Que ano? 2015. 2015, certo. Aproximadamente isso aí, 62 mil, era mais ou menos isso. E aí o que acontece? Hoje, né, você acabou de falar, nós temos aí quase 1 milhão de CACs. O número de aquisições de arma cresceu mais de 400%. Tem muita arma. Hoje já se fala que tem mais arma na mão da população civil do que na mão do Estado. Tenho certeza. Né? Tem mais arma na mão da população civil. Só que isso aí contradiz completamente a narrativa do pessoal que é contra o armamento. Por quê? Porque os números caíram substancialmente. O número de mortes por arma de fogo, de mortes violentas hoje, caiu para cerca de 40 mil, 42 mil. Ou seja, caiu mais de 30%. Entendeu? Então, como é que se explica isso? Você tem mais armas na mão da população e você tem menos crime. A conta não fecha. Não fecha. Porque, vamos lá, você me chamou para um raciocínio aqui que eu sou obrigado a tentar contextualizar na minha... Deixa eu segura só um pouquinho, só para eu amarrar uma outra situação que eu vi, falando ainda de números. Então, assim, o número de mortes por arma de fogo diminuiu muito, e aí eu fico vendo, por exemplo, eu vi um debate que teve, né, dos presidentes e tal, aí teve uma repórter lá que falou assim, presidente, hoje, a cada 7 minutos você tem um feminicídio no Brasil. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, esse negócio não tá legal não. Fui fazer uns cálculos rápidos ali, cara... Se o que ela falou fosse verdade, a gente tinha cerca de 67 mil feminicídios no Brasil. Sendo que o número de mortes por arma de fogo, tá? Tudo bem que feminicídio não é só com arma de fogo, mas o número de mortes violentas foi de
de morte por arma de fogo foi de 42 mil. Como é que a gente vai... envolvendo homem e mulher. E essa aqui, a grande maioria é homem. Entendeu? Como é que você vai ter 67 mil feminicídios no país? Vão soltando o número, né? Eles vão soltando o número de qualquer jeito, cara. O nego fala e acha que a gente é idiota, entendeu? Acha que você não tem acesso aos números e tal. E isso é muito interessante. Assim, a gente tem que sair um pouco da defesa de bandeira e vir para o campo dos números, porque na verdade o que traduz um comportamento social são números. Vamos lá, então vamos deixar as paixões de lado e vamos falar de números. Você falou em 62 mil homicídios, né? Morte por arma de fogo. Sim. A gente não tem um filtro ali para ser... Tá, 62 mil por arma de fogo. Quantos por cento desses 62 mil foi por arma de fogo legal? Porque o número é ínfimo. Pois é, porque a narrativa é arma mata. Não, calma. Mata são pessoas. Qual arma que está matando? Então, vamos. Porque se os caras estavam certos, né, Décio? Vamos lá. A gente tinha 61 mil homicídios, 62, como você falou. No Estatuto de Desarmamento, né? Vamos lá. O Estatuto de Desarmamento foi lá e tirou acho que 750 mil armas, 850 mil armas, um negócio assim. Vou arredondar para 1 milhão para ajudar os caras. Vamos lá. Arma mata. Fizeram uma campanha de convencimento, usaram artistas, né? Sou da paz, os caras faziam pombinha, entregue sua arma. Parecia algo razoável para a população de bem, né? Que tinha ali um veículo de comunicação que dominava praticamente a informação, a gente não tinha internet. E aí os caras, arma mata, galera. Vamos entregar as armas? Tá, vamos entregar as armas. Acho que se eu não me engano agora, depois puder corrigir aí, pessoal. Mas eram coisa de 20 e poucos mil homicídios. E aí nós devolvemos essas armas, nós população de bem, devolvemos as armas sob o pretexto de que essas armas, elas causavam violência. Ok, então vamos todo mundo ser da paz. Vamos usar aqui não a ironia, mas vamos tentar raciocinar como eles raciocinam, Décio. Arma mata, então toma, eu estou entregando a minha arma. Então todo mundo foi lá e entregou. Aí, assustadoramente, você sai de 21 e vai para 61. Pô, peraí, eu não faço parte dessa conta, afinal de contas, eu entreguei a minha arma. Mas vamos atribuir esses homicídios a outras questões. Aumentou a violência, a benevolência com o crime, paramos em 61 mil homicídios. Aí vem os decretos que flexibilizaram o acesso, então se a gente está falando de pelo menos 800 mil CACs, a gente vamos jogar número baixo aqui, uma conta baixa que eu fiz outro dia, mas o Murilo ali. Cerca de 4 milhões de armas. Foi uma conta que a gente fez ali, Sinarme e Sigma, meio na tora, né? Porque a gente tem o Sinarme da Polícia Federal e a gente tem o Sigma lá do Exército. São os dois órgãos controladores, né? As duas forças que controlam. Ok. Cara, se a narrativa desses caras estivesse correta, era pra gente estar vivendo o caos na Terra, meu irmão. Caos na Terra. Era pra estar morrendo 100 mil pessoas meu irmão, por ano. Você fala pra mim que a arma mata. Aí, então tá bom, vou confiar em você. Aí eu te entrego 1 milhão de armas. Aí eu saio de 20 e poucos para 61 mil. Aí contrapartida, aí você tem a conta ao contrário, né, meu? Você devolve 4 milhões e assustadoramente você cai para 40 e poucos mil. A conta não fecha, porque a arma que mata não é a arma legalizada. Essa narrativa é só quem é idiota que acredita, entendeu? Porque a arma que mata no Brasil nunca foi arma legalizada. Nunca foi. Sempre foi a arma que entrou de forma ilegal no país, é aquela arma contrabandeada, é a arma de numeração raspada. Então, assim, esse sempre foi a grande maioria dos homicídios, tá? Foi com esse tipo de armamento. Então, assim, não adianta você querer fazer uma narrativa tentando vincular ao objeto a culpa de um fator que é humano, entendeu? O fator humano é o seguinte, quem mata são pessoas, então você precisa trabalhar o equilíbrio emocional das pessoas e não trabalhar o objeto. Então, eu sou completamente contra essa proibição de arma de fogo. Eu entendo, tá, que algumas mortes banais podem acontecer. Isso, né? É ruim. Isso é ruim e tudo, mas assim, são mortes que se o camarada não tivesse uma arma, tivesse uma faca, se ele não tivesse uma faca, tivesse um bastão de ferro, por exemplo, numa briga de trânsito, por exemplo, por vezes acontece esse tipo de coisa. Sim. Mas aí é a pessoa
É a pessoa em si que dá causa a isso, não é a arma de fogo. Não é arma de fogo. Se o lance é democracia, né, Décio? Se a ideia é ser democrático, né, se a ideia é o que a maioria quer, vamos analisar os números. Pô, peraí, eu tenho tragédias pontuais horríveis que merecem toda a reprovação, mas eu tenho um número gigantesco maior de pessoas que possuem o mesmo bem que não cometem crime. Então, peraí, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com a minoria que comete e vai nortear ali um comportamento social que não traduz na realidade o que acontece. O que você falou, você tem que criminalizar a conduta errada, não o objeto. O camarada enche a cara, passa na porta da igreja, atropela todo mundo, e a culpa é do carro. A culpa é do carro, não é? Não é do cara que é irresponsável. E né? eu digo mais, já dizia Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln tornou todos os homens livres, entendeu? Mas foi Samuel Colt que tornou todos os homens iguais. Exatamente. Então, por quê? Porque a arma de fogo, ela, desde os primórdios, desde a criação da arma de fogo, eu vou mais longe, até quando nós não tínhamos arma de fogo, quando as armas ainda eram artesanais, eram armas brancas, eram armas feitas com pedra e tal. A arma sempre serviu para você não precisar usar força. Sempre foi uma forma de proteção. Um vetor de força. É uma forma de você mostrar, não vem que vai ficar ruim para você. Então, a arma de fogo hoje, ela representa isso. Eu, nessas minhas operações aí pela polícia e tudo, às vezes a gente prendia um pessoal, aí beleza, aí depois tinha que escoltar esses caras para outro estado, e às vezes a gente ia ali e batia papo, sabe? Com eles. Eu tinha uma certa curiosidade de saber dos bandidos ali, cara, como é que você escolhia a sua vítima ali? E tal, e aí eu conversando, e cara, é uníssono. Todos eles falam a mesma coisa. Não, eu vou pela lei do menor esforço. Sempre. Eu vou naquele cara que é desatento, eu dou preferência para mulheres que normalmente não reagem, eu dou preferência para aquele cara que está ali mexendo no celular, não sei o quê, o cara que está... Então, assim, se você tem um camarada que ele está armado, você pode ter certeza, esse cara não fica mais de bobeira na rua. O cara está com a arma na cintura, ele já está ligado. Se ele está ligado, ele deixou de ser uma vítima em potencial. Porque um vagabundo não vai chegar naquele cara ali. Ele vai escolher outra vítima, vai falar, pô, aquele cara não, aquele cara... A menos que ele esteja na esquina com a cara cheia. Aí é aquela coisa, aí vai ser da pessoa. Mas o que eu falo é assim, a arma de fogo, ela traz uma outra doutrina, uma outra cultura para a pessoa. A pessoa que utiliza uma arma de fogo, você vive de forma diferente. Hoje eu me considero um monge. Eu sou um monge, cara. Hoje eu já tenho maturidade o suficiente para saber o seguinte, que uma confusão na rua, ela pode escalar. E quando você tem uma arma de fogo na cintura, os bens que você tem são muito preciosos. Você pode perder a sua vida, você pode perder a sua liberdade, você pode perder a sua família. Isso é o que você tem de mais precioso. Você pode perder seu emprego. Entendeu? Então, como eu ando sempre armado, eu tenho o cuidado necessário para evitar situações que podem escalar. Então, eu não tenho o mínimo, a mínima vergonha de, se eu de repente der uma fechada no cara no trânsito ali, o cara me dá um dedo, irmão, eu falo, desculpa aí, cara, foi mal. Ele me dá um dedo e eu falo que foi mal. Você entendeu? Já ganhou, você vai... Exatamente. Já ganhou e já perdeu, então vou embora. Os bens que você coloca à disposição quando você deixa escalar uma confusão e você está com arma de fogo na cintura, é muito alto. Então não vale a pena. Então, colocou a arma na cintura, vai ser um monge, vai ser uma pessoa que nunca mais vai se envolver em confusão. Por quê? Porque a pessoa sabe que se ele for pego embriagado na rua, parou numa blitz, está com arma de fogo, ele tem porte, parou numa blitz, está embriagado, a polícia leva para a delegacia, ele perdeu o porte dele na hora. Sim. O porte, ele é uma autorização de serviço público, ela é precária. Ela é precária, é uma autorização só. Então, meu amigo, não adianta. Se o camarada fizer cagada na rua, ele perde o porte no mesmo dia. E aí, meu amigo, E é então, a responsabilidade que muda o jogo, né? Isso, exatamente. Porque, assim, é só responsabilizar. Enquanto tá no campo do imaginário, é mole. Se eu tivesse uma arma, eu matava. Tá bom. É você que tá falando.
Agora, pega aqui, ó. Tá registrado no seu nome, a PF sabe que é sua, tá? Vai lá e mata. Muda o jogo. Mudou. Então, a galera fica muito no campo do imaginário, né? Porra, arma mata, arma mata, arma mata. Tá, tudo bem. Se eu tivesse uma arma, eu matava. O cara pensa, porra, eu vou, né? Tá bom, é você que tá falando, porque tá fácil você falar, porque você tá imaginando, né? Ó, o Décio chega ali com a caminhonete nova, porra, essa caminhonete aí, pô, é braba. Se eu tivesse uma dessa, eu subia a serra. Tá bom, você tem direito de pensar isso. Agora compra, paga o IPVA, paga os pneus, pronto. Agora sobe a serra. Então. Porque eu percebi isso, ô Décio, eu ando armado há 12 anos e eu era brigão. Né? Já me envolvi em ocorrências, já tive uma série de problemas aí na minha caminhada aí, né? Na minha caminhada operacional, minha caminhada de trabalho, como preso, né? Trabalhei no sistema penitenciário. E é diferente. Mas assim, o dia que eu passei a andar armado, foi exatamente o que você falou. A responsabilidade. Eu vou te falar que o medo. Ai, porra, peraí, caraca, eu tô armado agora, bicho. Muda completamente. Você deixa de frequentar. Aí tem o camarada que faz a cagada de, né? Até o Marcelo Esperandil falou outro dia num corte que eu vi, né? Se você anda armado, você não deve frequentar lugares idiotas. Porque lá tem pessoas idiotas. E provavelmente vão fazer você fazer coisas idiotas. Então, uma das primeiras coisas que muda no comportamento de quem anda armado ou que tem que mudar, né, Décio? O local onde anda, o que vai fazer, né? E com quem você está. Então, a arma está muito mais relacionada a uma transformação de conduta do que o contrário. A galera acha que o cara põe uma arma na cintura e que ele... agora se acha porque tá armado. Não se acha nada. Ele tá, no fundo, ele tá tremendo de medo. Ele fala, pô, eu tenho que sair daqui que eu tô armado, tá chegando os caras, eu vou embora daqui. Eu tô te falando que já aconteceu comigo. Né? Eu vou embora daqui porque esse ambiente não tá pra mim. Exatamente. Né? Tem que então, a gente percebe isso aí. Mas você falou um negócio aí bacana aí. Nós estamos com o tempo estourado aí, pessoal. Vamos puxar aqui que eu não vou perder essa oportunidade não. O Décio tem que descansar que amanhã tem instrução. Mas vamos lá. Você falou um negócio aí que faz parte de um outro processo, né? Que o operacional aprende a pegar. Você trocava ideia. A gente sabe que quando a gente está operando, está ali prendendo, tem toda uma energia para fazer o trabalho sair direitinho. Mas depois, obviamente, até é uma questão de inteligência. Quando refrigera, você vai tentar trocar ideia com o ladrão. Vai tentar... Até para saber dos reais motivos, se a ideia for investigar ou se a ideia for tentar entender mesmo um pouco a cabeça do ladrão para buscar o próximo ladrão. Sim. E você teve contato com alguns ladrões. Eu não vou nem falar de sei lá, de ladrões conhecidos, vamos lá, de vagabundo conhecido. Na verdade, para mim, são tudo farinha do mesmo saco. Sim. Desde o Peba que vende 2 cabecinhas até o Beiramar que vende toneladas, para mim é um saco só. Mas você teve a oportunidade de conversar, de acompanhar alguns figurões do crime aí, né? Cara, nessa caminhada aí eu já... Algumas pessoas dessas aí a gente já teve a oportunidade de fazer escolta para audiências e tal. E invariavelmente a gente batia papo mesmo. Conversava. Alguma coisa assim, que te chamou a atenção, assim, alguma coisa... Você falou, meu irmão, esse cara aqui Cara, osso duro, esse bicho aqui não é... Na verdade, por exemplo, eu acompanhei uma situação uma vez que eu achei... Foi bem marcante, que foi E o Delbrando Pascoal, ele era até aqui do Acre. Era um coronel, né? O pessoal mais da antiga aí vai lembrar. Era um coronel, depois virou político, deputado e tal. Ele era um coronel da PM. E aí, depois ele foi... meio que indo pro lado negro da força ali, começou a matar muita gente e tal. E inicialmente era mais bandido e tudo, e depois começou a matar gente pra caramba, até que foi preso. E o caso dele que ficou bem conhecido foi que ele serrou um cara com a motosserra, né? Eu lembro aí pronto, foi o caso que ficou conhecido. Eu era moleque, mas eu lembro das manchetes. Pois aí a gente carregou esse Delbrando, ele deve estar preso até hoje. Não morreu, não? Eu acho que ele não morreu ainda, não. Mas ele estava preso, salvo engano, num presídio federal, não sei se em Campo Grande e tal, enfim. Cadeia a culha, né? Cadeia há muitos anos ainda. E ele, cara, foi um dos caras que
É assim, a gente fez a escolta porque foi um negócio que marcou, porque foi o primeiro júri federal que aconteceu. Olha só. Foi um júri federal, né? Porque normalmente o júri é estadual. E como essa situação dele, ele tinha tanto domínio lá no Acre, que teve que desaforar e levar para Brasília, para a Justiça Federal, para julgar o caso dele, porque ninguém queria ser testemunha. Ninguém queria ser do tribunal do júri, entendeu? Ninguém queria fazer parte do júri, porque todo mundo tinha medo dele. E aí colocaram para Brasília e a gente passou uma semana levando ele para audiência e tal. E a gente conversando com ele, aí conversava com ele, conversava com o pessoal da quadrilha, que eram os verdadeiros assassinos e tal. E, cara, você vê a forma deles conversarem. Você vê assim que a mente criminosa, cara, é um negócio... quando você conversa assim, então eu estou conversando contigo aqui, você tem a sua formação religiosa, você tem a sua formação moral e tudo. Cara, tem pessoas que nasceram no mundo do crime que o cara não entende isso. É isso que as pessoas não entendem, sabe? É uma pessoa... Tratar todo mundo com a mesma... Não dá, né? Não dá para você tratar igual desiguais, não pode. Entendeu? Desiguais. Então, o cara, ele só entende uma linguagem. É a linguagem da violência. Da maldade. É a linguagem da violência, da maldade. Então, se você chegar para prender um cara desse, e você chegar ali alisando, meu amigo, ele vai te engolir. Ele vai te engolir. Ele só entende quando chega alguém falando a linguagem dele. Entendeu? Então, é isso que o policial que está na rua, esse feedback que as pessoas que ficam atrás das mesas e tal não conseguem entender. Não consegue entender, por que você abordou aquele cara ali? Porque ele tem todo jeito de suspeito. E na maioria das vezes que o cana que está na rua, que ele vai ali e aborda, ele vai lá e pega uma faca, pega uma arma de fogo e tal. Por quê? Porque ele já conhece o biotipo, aprende a identificar. Aprende a identificar. Agora, quem está atrás de uma mesa, dentro de um escritório, no ar-condicionado, nunca vai entender isso. Vai falar que é preconceito, vai falar que é por causa da roupa, vai falar que é por causa disso, por causa daquilo outro. Não tem o prisma que o operacional tem. Não existe isso. Hildebrando Pascoal, esse vagabundo aí, ele exercia grande influência, né? E grande poder na época, né? Ele era muito poderoso e, assim, até hoje, né? E foi julgado lá em Brasília. Foi julgado em Brasília, foi condenado. E assim, diga-se de passagem, a história dele cruzou com a minha outra vez na seguinte época. Aí beleza, ele foi condenado nessa época e a principal testemunha de acusação era um camarada que fazia parte da quadrilha também. Ele fazia parte da quadrilha. E ele delatou tudo. Então ele fez aquela delação premiada e tal, e entregou a coisa toda em troca de proteção. Entendeu? E aí, quando eu saí do COT, eu fui trabalhar justamente no programa de proteção à testemunha. É um programa que a Polícia Federal tem. Beleza. E aí trabalhei e tal, e aí eu ainda estava nesse programa, e aí esse programa é assim, uma pessoa que está sendo ameaçada com alto risco, ele vai para esse programa, fica protegido pela polícia e tal. E numa segunda etapa do programa, ele é reinserido na sociedade, numa outra cidade, com outro nome e tal. O cara passa a ter uma vida nova. Ponto. Beleza. E ele tem alguns limites, algumas coisas que ele não pode fazer e tal. E aí o que aconteceu? Esse camarada já estava nessa outra etapa, sabe? E aí ele já perde a segurança da Polícia Federal, já fica mais acompanhado pelo Ministério da Justiça, e uma vez por mês só que o pessoal entra em contato e tal, o cara vai vivendo. E esse cara que delatou o Hildebrando, enfim, não se sabe se as condições, eu não tive ciência da investigação, da situação, enfim. Eu sei que um belo dia ele estava morando já em Goiânia, muito distante do Acre, né? Muito distante do Acre, ele era lá do Acre. E, meu amigo, pegaram ele na rua lá e empurraram 8 tiros nele. Em Goiânia? Em Goiânia. Por quantos quilômetros de distância? Então, assim, não se sabe as causas e por que aconteceu, mas, assim, eu lembro que no dia do julgamento, né? No dia do julgamento aconteceu um fato que foi marcante para mim. Ele estava dando o depoimento, e aí o Hildebrando estava assim do lado e eu estava atrás, né? Assim. E ele algemado aqui para frente aqui e tal. E aí ele falando, aí ele começou a falar, a relatar um caso que mataram uma criança de 14 anos, um adolescente, né?
E aí, como é que eles mataram e tal. E aí ele, relatando esse caso, ele começou a chorar. A testemunha começou a chorar. A testemunha. A testemunha, de acusação ali. E quando ele começou a chorar, o próprio o procurador da época, que é até daqui do Mato Grosso, era o Pedro Tax. Pedro Tax foi governador do estado. Pronto, ele era o procurador da época. Olha só. Era o procurador da República. E quando ele começou a chorar, o Pedro Tax falou, olha só, precisa ficar chorando aqui, eu não preciso de lágrima de crocodilo, não. O cara era testemunha de acusação. Ele deu logo uma chamada. Testemunha, mas também fazia parte do bando. Mas né? também fazia parte do bando. Não precisa vir com lágrima de crocodilo aqui, não, que eu sei que você não tem esse coração todo e tal. E deu uma chamada nele ali. Aí ele falou, excelência, me desculpe e tal, porque eu me emocionei agora, porque eu tenho um filho, entendeu? Que hoje tem a idade que tinha esse garoto que foi morto. Então eu lembrei do meu filho e tal. Rapaz, ele deu uma olhada assim, ele falou assim, e eu sei que essas pessoas aí olhou assim, ó, na cara do Hildebrando assim, ó, podem fazer isso com meu filho. Aí o Hildebrando tava de cabeça baixa, ele só fez assim, ó. Só olhou pro cara assim, tipo com aquela cara assim, posso mesmo. Né? E aí ele continua falando. Aí ele pegou e falou assim, só que ele não vai fazer não, sabe por quê? Porque ele também tem filho. O filho do Hildebrando tava na primeira cadeira assim, ó. Do tribunal, que tensão, assim, ó. Hein? Aí ele pegou e olhou pro moleque, assim, ó. O moleque tinha uns 18 anos. Rapaz, eu me arrepio só de contar, velho. A testemunha, ali, pra se defender do olhar de intimidador ali, falou, não vai não, que ele... Tu também tem filho. Mandou desse jeito. Mas, enfim, o desenrolar dessa história toda foi que ele morreu com 8 tiros depois. Talvez não devia ter falado isso aí, né? Isso é coisa deles lá, né? Enfim, não se sabe... Quem fez, eu também não estou aqui para julgar isso. Sabe também que a vida útil desses caras é muito curta. Quando não pega uma cana longa aí, quando a polícia vai lá e faz um trabalho sério e dá uma cana longa aí, normalmente a vida útil desses caras aí é muito curta, né? Um outro trabalho que eu fiz com uma pessoa também assim mais conhecida, que foi interessante, eu levei eu fiz parte, eu levei não, né? Eu com a equipe e tal, a gente levou o Beira-Mar para inaugurar o primeiro presídio federal. Que beleza. Primeiro presídio Meus federal. Parabéns. Ele inaugurou, cara. Foi um projeto revolucionário, né? Um pouco de chá? Um chazinho. Chazinho. Foi um projeto revolucionário, foi, né? Cara, deu um up. E a gente levou ele, eu lembro que o primeiro presídio que surgiu foi Catanduvas, lá no Paraná. E aí a gente foi... leva esse garoto para inaugurar o hotel. Leva esse garoto para inaugurar as novas dependências. Pronto. Cara, uma equipe gigante. Aí levamos o Beira-Mar para lá. Ele ficou sozinho 3 meses no presídio. Naquele mausoléu daquele tamanho? Daquele tamanho, 3 meses, até chegar o próximo cliente. Pô, bicho, é de ficar louco, hein? Ele quase enlouqueceu na época. Mas passarinho que come pedra... Cara, e aí ficou lá naquele prédio gigante. Ficou lá. Ele que inaugurou. Era um projeto, foi um projeto audacioso e que, graças a Deus, deu certo, né? Hoje, a gente sabe que os presídios federais, né, Odécio, você mais do que ninguém, sabe que, na verdade, serve para segurar muita onda aí dessa galera de crime organizado porque dá uma isolada mesmo no cara. Segura, né? Eu vou te falar, um abração aí pra galera do DEPEN. Então um abraço aí, meus irmãos. Pessoal, meu irmão, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer parte de um pouco da doutrina do pessoal do DEPEN. As primeiras turmas de instrutores de tiro do DEPEN, eu estava no SAT na época e fomos nós que montamos. Você tá em todas, né, cara? Graças a Deus eu tive essa oportunidade e fiz muitos amigos lá no DEPEN. Então a gente formou 2 turmas de instrutores de tiro. E aí a próxima turma que teve de formação do DEPEN, a gente deu aula de tiro para eles e inserimos os professores recém-formados junto com a gente. Quando teve a segunda turma, eles já tocaram sozinhos e dali para frente fizeram a doutrina própria. Bacana ver isso, então, né, cara? eu acho muito bacana, tenho vários amigos lá ainda hoje e eu vou te falar, cara, referência. Funciona, cara, né? Funciona. Eu já fiz uma visita técnica no presídio de Campo Grande, que na época um amigo meu era diretor lá, e ele falou, não, Décio, vem aqui para tu fazer uma visita técnica. E me levou para conhecer, sabe, monitoramento, como é que funciona. Cara, meu irmão, nem parece que é presídio brasileiro, entendeu? Nem parece que é presídio brasileiro. Você não tem nenhuma situação onde você tem 2 vagabundos com um polícia. Não existe isso. Não dá. É sempre 2 polícias com um vagabundo. Então, assim, sempre está
pior das hipóteses, em maioria numérica. E lá é no latão, né? Latão na porta, não, né? Não é grade. Não, é tudo... tem algumas portas que são grades e outras maciça. Na cadeia né? o pessoal fala latão, né? Quando ela é tapada. Mas assim, é muito... O padrão de procedimento deles é muito bom. É muito bom. E facilita também porque eles têm uma padronização de conduta que é muito boa, assim, eles não deixam o presídio lotar. Os presídios, só me engano, tem capacidade, não sei se passa 170 ou 270 presos. E eles nunca deixam ter superlotação. Então, está sempre abaixo disso, está sempre com 200 e pouco e tal, mas nunca chega à lotação máxima. Então, assim, só vai para lá realmente quem necessita de um tratamento especial. E esse pessoal aí do crime organizado, meu amigo, que cai lá dentro, o cara repensa a vida. O cara repensa a vida, porque o sistema lá é bruto. Essa questão aí, a gente sabe que, na verdade, infelizmente, né, por uma questão cultural, há muita conversa fiada. Eu trabalhei, né, tive a oportunidade de ter alguma experiência no sistema penitenciário, e a gente sabe que, na verdade, existe um apelo muito grande. Tem uma população em massa encarcerada. Cara, são 200 milhões de habitantes. Até aí, acho que, salvo engano, no fechado, porque eu não considero o cara no semiaberto, o cara tornozeleiro, para mim não está fechado. Não tá fechado. É conversa para boi dormir. Mas vamos lá. Deve ter aí 350 mil homens no fechado. Quer dizer, não tem ninguém preso nisso aí. Desculpa aí, a minha opinião é essa. Eu acho que dava para prender mais. Mas prender com efetividade, porque a gente sabe que os presídios federais são uma ferramenta essencial no controle do crime organizado. Eu acredito que se não fosse os presídios federais, né, com essa capacidade de isolamento, de comunicação dessas lideranças, provavelmente o crime organizado tinha tomado outra proporção. Eu já vi até uma entrevista do Ciro Gomes aí, que é candidato também, reconhecendo, né? Uma das coisas que esse governo fez na época, acho que o Sérgio Moro, né, que era ministro da Justiça, uma das coisas mais simples e mais eficazes, e era o óbvio, que era isolar as lideranças. Isola as lideranças, né? cara. Deu uma controlada, sim, indiscutível no crime organizado, né? Infelizmente, o judiciário hoje dificultou muito, né, a atuação da polícia, proibição de subida em favela e várias outras medidas aí, a súmula vinculante 11 que não deixa algemar. Então tudo isso realmente dá força, né, para o crime organizado e faz com que eles cresçam. Então hoje você tem aí cidades como o Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro é uma situação completamente atípica. Você pode ir em qualquer lugar desse confrontado, vai numa Ucrânia, vai em qualquer lugar desse aí, meu amigo, que o Rio de Janeiro, se bobear, morre mais gente por dia do que num lugar desse. Entendeu? Que está em confronto direto e declarado. Então lá é um confronto velado, mas é assim, a gente já fez operações, treinamentos ali no Rio de Janeiro, treinamentos reais, né? Vamos dizer assim, que a gente chegava num determinado local, falava, a gente vai desembarcar aqui, a gente vai patrulhando até essa esquina, na hora que a gente dobrar essa esquina a gente vai tomar tiro. Aí eu falei assim, mas como assim nós vamos tomar tiro? Não, porque nessa esquina aqui vai ter uma contenção a 50 metros, porque tem uma boca a 70 metros. Cara, o Estado sabe que tem a boca ali, sabe que tem uma contenção ali, mas todo dia, se ela for lá, ela vai retaliar e amanhã vai ter outra pessoa lá no lugar. E, cara, é uma situação que você conta para quem é de fora do Brasil, o cara não consegue entender isso. Como que isso acontece? Mas é isso, a importância é a falta de apoio, né, do Estado. Do Estado através dos seus poderes, né, legislativo, o executivo e o judiciário. Né, e é muito ruim, porque aí você fica triste, porque você sabe que ali a gente sabe que existe corrupção, né, em todas as esferas, né? Mas a gente fica muito triste de saber que tem tantos irmãos lá no Rio que bota a cara todo dia, que tem uma vontade de mudar, que sabe que aquela operação ali não vai mudar a realidade, mas que mesmo assim continuam acreditando em fazer a diferença, pelo menos naquele dia ali. E assim, os caras vão pra lá, né, meu irmão? E, arrisca a vida, a gente sabe, não só as especializadas, né? A gente sabe das especializadas porque são sempre o que mais está na mídia, né? A CORE,
da Polícia Civil, o COT, que opera muito lá também, né? Agora Sim. tivemos até uma operação recente aí do grupamento operacional da PRF, em conjunto lá com a CORE, com o BOP também, opera muito integrado. E aí você percebe que chega um ponto que para esses caras não é mais só fazer a diferença, porque todos são conscientes. Fica pessoal o negócio. Aí eu preciso subir ali e fazer meu papel. Eu sei que não vai resolver, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente vê uma desvalorização desses caras muito grande, né, cara? Pô, peraí, cara, se esse cara não sabe que não vai resolver, por que ele continua subindo lá e se arriscando? Porque é maior que ele, né, cara? Ele sente a necessidade de ir lá e fazer a parte dele. E aí, nego que não faz nada, que não tem a cara de fazer nada, fica de fora criticando. Ah, mas pra quê? Criticando e é promovido. E é promovido. É doído, Esse né? é doído. Eu já senti na pele essa ingratidão do Estado, sabe? Eu acho um absurdo. O policial tá na atuação, tá no seu papel, tá ali defendendo o Estado, tá falando em nome do Estado, e o policial não ser defendido pelo Estado. Não ser defendido pelo Estado. Você tem que pagar advogado do próprio bolso. Você tem que... Qualquer situação que você entra, as pessoas acham que o mundo de Alice é um mundo maravilhoso, né? Mas não. Se você se envolve numa situação onde houve confronto, onde pessoas foram feridas e tudo, aquilo ali vai gerar uma repercussão judicial. E aí, cara, você estava atuando em nome do Estado, você tinha um mandado de prisão, você estava cumprindo um mandado de prisão, uma ordem do judiciário e tudo, só que na hora que a coisa foge do controle, você tem que pagar advogado com o seu dinheiro, você tem que fazer... Psicólogo é problema seu? O psicólogo é problema... Cara, é um absurdo o Estado deixar o policial desamparado num momento desse. Afinal de contas, ele está ali lidando com a consequência da ingerência do próprio Estado. Que foi imposta a ele pelo Estado, né? Porque ele não tem escolha de falar assim, não, eu não vou. Eu não vou para a operação. Fica o recado aí, viu, rapaziada? Galera que tá aí querendo fazer concurso, o cara do COT, a galera do BOP, a galera da CORE, é muito bonito, né? Mas é uma situação que envolve realmente muita vocação. E a polícia precisa disso, porque não é fácil, não é bacana, não tem louros. O que você tem, a gente falava agora há pouco, né, que é muito valioso e só entende quem passou por lá, é o reconhecimento dos seus pares. Exatamente. É só isso que vai sobrar no final. Só isso. No final é o que tem. Então, mas tem um preço muito alto para se pagar, para ter esse prestígio, para ter esse carinho, porque a gente sabe, a gente vê, às vezes, fala assim, mas se fosse polícia, se fosse com a família de um policial, a polícia tinha ido lá. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, porque a única coisa que ele ainda tem de positivo é o amor que ele tem pelos pares dele, porque ele sabe, né, o Décio, a gente sabe, eu tenho amigos aí em diversas tropas operacionais e outros que trabalharam comigo, e eu sei, meu irmão, que se eu precisar, vai chegar alguém. Se vai dar certo, eu não sei, mas que vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Então, fica aí a dica para a rapaziada que está buscando, né, o concurso. O concurso é legal, tem estabilidade financeira, a farda é legal, andar armado é legal. Mas tem seu peso. Tem seu peso, tem seu preço, né? Tem seu preço. É isso. É bom demais, cara. Porra, Décio, mano, nosso tempo tá estourado aí, falamos pra caramba. Pô, satisfação imensa aí de novo. Falar pra você que eu fico muito orgulhoso de receber um camarada aí que a gente sabe que tem história pra contar. E falei isso aqui outro dia com o Caveira, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, não tem como, né? E eu fico enchendo o saco aí dos caras. Cara, vamos falar que é que a gente falava nos bastidores. Tem muita gente falando um monte de coisa, sem propriedade nenhuma, fazendo porque é legal. A internet está aí, você pode ser o que você quiser hoje na internet, né? Com meia hora aí você contrata alguém aí, se transforma no cara. Mas e aí, você se sustenta? Isso aí vai durar? Não, só vai durar com quem é de verdade. E a galera que é de verdade agora que começou a querer e aceitar aparecer, porque é necessário, cara. Se as pessoas que são de verdade, que têm histórias de verdade, que têm influência de verdade, que têm amor de verdade pelo que faz, se esses caras não falarem, vai prevalecer o que os idiotas estão falando. Então, a gente fica muito feliz, cara. Eu fico, agradecido aí pela oportunidade. E na minha carreira sempre me pautei por valorizar os antigos, sabe? Valorizar os antigos, porque os antigos, cara,
se eles são antigos numa profissão onde a maioria é novo, é porque o cara tem valor. O cara bancou, o cara tem valor, o cara fez muita coisa boa. Então a gente tem que valorizar os nossos antigos. E queria aproveitar esse momento final aí de despedida para mandar um abraço aí, um beijo especial para dona patroa. Isso. A neguinha que me aguenta lá em casa quando eu estou lá, porque estou nessa aí viajando e dando curso. Tenho 5 filhos, mandar um beijo aí pro 01, 02, 03, 04, 05, entendeu? Porque a molecada sente falta do pai aí, mas eu, quando eu estou presente, eu procuro realmente ser presente com meus filhos, com a minha esposa e tal. Mas o dia a dia é isso aqui, ela, graças a Deus, ela me entende, ela sabe que eu vivo isso, tô quase indo para inatividade, entre aspas, né? Para aposentadoria, tá chegando o meu tempo aí. Institucional só. Institucional, que... O privado vai rodar aí, se Deus porque quiser. Tem muito para contribuir, pô. O que eu acho bacana é assim, quem trabalha nessa área, quem se embebeda com essa bebida aqui, meu amigo, todo dia de trabalho, entendeu? O que é trabalho para os outros, para você é diversão e prazer. Por isso fica fácil. Entende. Bom demais. Obrigado, uma honra receber aí. Valeu, meu irmão. Bom demais. E vamos botar pirando essa rapaziada aí para ir pelo caminho certo. E amanhã de manhã, 8 horas, avisa a rapaziada. Tá acabando o Moralcast, mas amanhã é pau. Nós vamos ter aí o nosso curso o preparatório para o credenciamento, né, dos instrutores de armamento e tiro. O Décio veio lá de Brasília para contribuir aí com o CTK Barra, né? Estamos aí com 14 inscritos, uma turma boa de trabalhar. Boa. Tem muito trabalho aí pelo fim de semana. E, galera, o CTK tá aqui de portas abertas para receber todo mundo. CTK Armas, né? Nossa loja de armas também tá aí. O CTK conta aí com serviço de despachante, né? Pô, loja de armas. A ideia aqui, Décio, é receber todo mundo, desde o entusiasta... Vocês estão de parabéns pela estrutura. Porra, eu viajo o Brasil inteiro em vários stands. O stand de vocês está... toda a estrutura, tudo de parabéns, cara. Tá top. Tem tudo para ser referência nacional aí. Amém. Tamo junto. Muito bom. Obrigado, galera. Vamos ficando por aqui com mais um Moralcast. Vamos para cima, que o muro tá alto. Não tá nada abaixo, né? Oper. Fique com Deus aí.